Todo mundo já sabe da notícia de que os 2 deputados que estavam acampados na frente do STF foram expulsos a partir de uma decisão de Alexandre de Moraes. Essa decisão, segundo o Dr. Sebastião Coelho, foi tomada dentro do inquérito das fake news. O inquérito que, salvo engano, já deve ter em torno de 5 anos, sendo que a legislação brasileira limita a existência de um inquérito a 90 dias, mesmo assim em condições específicas. Então, já se mostra uma ilegalidade. Uma segunda ilegalidade dessa decisão é que não houve provocação, até onde eu sei, por ninguém. Então, teria agido de ofício para incluir essas 2 pessoas com um fato novo dentro desse inquérito já pré-existente. Então, tá aí mais uma ilegalidade. Mas ilegalidade já não se torna uma coisa que nos espante. A gente não vive no Estado de Direito efetivamente. Mas tem um detalhe de uma grande inconstitucionalidade que ele determinou, o ministro relator determinou, que além dele ter agido de ofício, ele fixou um perímetro de 1 quilômetro em torno do STF, ou da Praça dos Três Poderes, para que não tivesse manifestações. E isso, na verdade, ele demarcou um sítio. Sítio é local. Quando ele demarca um espaço onde nesse local ele proíbe a realização de manifestação, de reunião, e que são direitos fundamentais previstos na Constituição, então ele está suspendendo o exercício dos direitos fundamentais naquele perímetro. Isso chama-se estado de sítio, que a Constituição determina que somente o chefe do Poder Executivo poderá fazer isso, mesmo assim consultando o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo exercerá o controle político, criando uma comissão parlamentar para acompanhar e, inclusive, responsabilizando as pessoas. E não são todos os direitos que são limitados. Alguns podem ser restringidos nesses ambientes. Mas a liberdade de manifestação não poderia ser restringida nesse perímetro ainda mais determinado por um juiz. Ou seja, ele fixou uma norma geral abstrata, não apenas voltada para esses 2 deputados, mas sim para todo e qualquer cidadão. Então ninguém pode se manifestar. Isso se aproxima da lei marcial, ou mesmo uma figura até de ditadura romana. E essa ditadura romana mostra então que sim, estamos diante de uma ditadura, não existe nenhuma dúvida, porque às vezes as pessoas pensam que a ditadura vai ser quando tiver os caminhões, os tanques de guerra, os soldados armados nas ruas, e às vezes até tem também o policiamento como tem sido feito, afinal os deputados foram lá pontualmente, né, expulsos pelos policiais a mando do Alexandre de Moraes. Durante o período da pandemia, a gente viu estados de sítio sendo decretados por governadores, por exemplo, com a chancela de um tribunal, e a gente tem um sistema também de suspensão da Constituição, que não existe isso em previsão legal, mas está sendo aplicado, já que você tem limitações da Constituição. E, por fim, você não tem a quem recorrer, porque essa decisão vem do STF, no qual existe uma suspensão do habeas corpus, já que existe uma jurisprudência do STF contra a Constituição que limita o exercício dessa garantia constitucional, que é o habeas corpus. Então, você tem um sistema completo de ditadura. As pessoas que fingem que não estão percebendo isso porque acham que estão defendendo a democracia, na verdade, isso é completamente desdemocrático, porque um ministro que faz isso, não eleito, ele, na verdade, não existe nenhum cargo público que concentre tanto poder para fazer isso. Então, alguém que está fazendo isso, proibindo o povo de se manifestar, significa que esse povo está sendo impedido de chegar perto de prédios públicos. E esse povo posto abstratamente, né? Que não é um indivíduo ou outro. Então, isso sim é completamente antidemocrático. Você está reservando aqueles prédios públicos para que somente a casta dominante possa adentrar. Eis esse o Brasil que nós temos hoje, e as pessoas algumas pessoas, parece que a mídia agora, alguns começaram a acordar, mas algumas pessoas ainda fingem e falam, não, é pela defesa da democracia. Não, não é. As pessoas que defendem isso não podem mais alegar desconhecimento, porque já está tudo muito claro. E não é de hoje, não é a primeira vez. Ele já decretou esse estado de sítio no dia 8 de janeiro, quando ele impediu entrada das pessoas em Brasília, mandou recolher todas as filmagens das câmeras dos lobbies de todos os hotéis, lista de todas as pessoas que estavam hospedadas. No dia 9, o próprio presidente eleito pelo TSE, Lula, também fez um decreto nesse sentido, de intervenção federal. E então, realmente, a gente não está na democracia, isso é óbvio, e a gente tem que torcer para que o Brasil saia dessa. Mas ele mostrou, para finalizar, ele mostrou que ele tem medo de que as pessoas cheguem perto do tribunal, as pessoas do povo. Então existe ali uma usurpação do poder soberano, do poder constituinte, que é o próprio povo. Então, desde 2022, talvez as manifestações devessem ter sido ali nos arredores do STF, não para depredar, tem que ser pacífica e ordeira, a manifestação é claro, mas a manifestação para mostrar porque a indignação era contra o STF e parece que somente aumentou de lá para cá. Mas o risco é que as pessoas sejam presas, se manifestarem, e que algum ministro do STF vire e diga para você, cidadão, perdeu, mané.